De vez em quando, o universo nos presenteia com situações que parecem tão improváveis, tão inacreditáveis, que é difícil de aceitar que realmente tenham ocorrido. Eu tô falando do tipo de coincidências mais incríveis, que farão a pessoa mais lógica começar a acreditar no destino. Portanto, hoje vamos conferir alguns erros bizarros na Matrix, pássaros com timing perfeito nas fotos e algumas pessoas que encontraram seus próprios sósias inanimados, enquanto exploramos algumas coincidências de 1 em 1 milhão que vão explodir sua mente. Até que as marés nos separem. Quando você se casa e dá ao seu parceiro uma aliança de casamento, a joia tem o objetivo de simbolizar um vínculo de amor e compromisso que vai durar a vida toda. Infelizmente, as pessoas perdem suas alianças de casamento o tempo todo, e esse suposto vínculo simbólico eterno pode ser quebrado por algo tão simples quanto uma ida à praia. Em 2021, uma mulher chamada Susan Pryor descobriu isso depois de encontrar uma aliança de casamento perdida, enrolada no corpo de um pequeno peixe enquanto mergulhava em Norfolk Island, na Austrália. Susan ficou chocada com a sua descoberta, e ao tirar uma foto do peixe e voltar à superfície, ela se lembrou de uma postagem no Facebook que havia lido mais cedo naquele ano, sobre um homem que havia perdido sua aliança de casamento naquela área. Na postagem, o morador local Nathan Reeves explicava que sua aliança havia escapado do seu dedo enquanto nadava ali e afundado no leito do mar. Nathan tentou mergulhar e encontrar a joia, mas sem sucesso. Acontece que, infelizmente, para ele, a área é habitada por tainhas. Essas pequenas criaturas se alimentam ao empurrar seus corpos através do fundo do mar e comer pequenos crustáceos que se escondem na areia. Quando uma determinada tainha empurrou a areia para encontrar o seu jantar, sem querer acabou realizando um assalto a joias, nadando aparentemente na aliança e ficando presa, roubando a joia de Nathan. Quando Susan encontrou a postagem original de Nathan no Facebook, ela enviou uma mensagem a ele sobre a localização da aliança e desde então fez várias viagens de volta a Norfolk Island para tentar pegar o peixe com a aliança. Infelizmente, ela não teve sucesso até o momento, e pelo que se sabe, a aliança de Nathan ainda está presa na tainha, deixando-o com o dedo nu e um vínculo eterno com um peixe. Fala sério, casal bem estranho. Irmã de celebridade. Dizem que você nunca deve conhecer os seus ídolos, mas existem casos de pessoas que formam relacionamentos próximos com as suas celebridades favoritas depois de conhecê-las, ou em certos casos se tornam membros de família dos seus ídolos de infância, e não por meio do casamento. Deixa eu explicar. Em 1987, uma garota chamada Jennifer nasceu sem pernas, uma triste aflição que, ainda pior, levou seus pais biológicos a entregá-la para adoção. Os pais adotivos de Jennifer lhe proporcionaram uma ótima educação, e apesar da sua deficiência, ela desenvolveu uma paixão pela ginástica, um amor inspirado pela sua atleta favorita, Dominique Moceanu. Dominique era uma prodígio adolescente que competiu pela equipe dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Atlanta de 1996, e Jennifer costumava assistir a todos os seus eventos religiosamente, enfeitando as paredes do seu quarto com pôsteres da ginasta. Dominique até inspirou Jennifer a competir em eventos contra ginastas sem deficiência, e em 1998, Jennifer competiu nas Olimpíadas Juniores da União Atlética Amadora dos Estados Unidos, ficando em quarto lugar apesar de sua condição. Com uma família amorosa e uma paixão pela ginástica, Jennifer teve uma infância feliz, permitindo que sua família biológica saísse de sua mente. Isso foi até 2003, quando ela viu seus documentos de adoção. Enquanto Jennifer começava a folhear os documentos e ler sobre seus pais biológicos, ela se deparou com um sobrenome familiar, Moceanu. Um pouco mais de pesquisa e Jennifer descobriu algo inacreditável. Sua heroína, na verdade, era sua irmã mais velha há muito tempo perdida. Elas nasceram dos mesmos pais, mas apenas a primogênita Dominique foi criada por eles. Como toda boa ginasta, Jennifer começou a ficar extasiada, antes de passar os 4 anos seguintes tentando reunir coragem para entrar em contato com Dominique e explicar a situação. Até que Jennifer escreveu uma carta para sua ídola. E, incrivelmente, Dominique respondeu imediatamente
imediatamente, pedindo para se encontrarem e conversarem pessoalmente. Dominique e Jennifer se deram muito bem de imediato, notando semelhanças em sua aparência, no seu jeito e, claro, na sua paixão pela ginástica. Desde que se encontraram em 2008, as irmãs, há muito tempo perdidas, formaram um relacionamento próximo e hoje em dia elas se encontram regularmente e passam tempo com as famílias uma da outra. Que história inspiradora! Eu fico me perguntando se eu tenho parentesco com o meu ídolo de infância, porque eu e aquele cara da Michelin somos bem parecidos. Gêmeos de pais. A coleção de canecas de café de todo pai alega que ele é o melhor pai do mundo, mas as semelhanças entre os pais vão muito além disso, com o pai médio apresentando exatamente a mesma mistura de bermuda cargo, entradas de calvície e piadas horríveis. Alguns pais são tão parecidos, na verdade, que são praticamente indistinguíveis, e em 2022, uma usuária do TikTok chamada Andrea Haaland provou isso depois de descobrir dois pais idênticos durante as férias. Enquanto Andrea relaxava em seu hotel, ela presenciou um erro na Matrix, flagrando dois homens idênticos subindo uma escada. Os sujeitos, que é justo dizer, certamente pareciam com pais, ostentavam entradas de calvície, bermudas e camisetas azuis suadas. Eles até parecem se mover em sincronia, e embora estejam separados por um andar no vídeo, acho que eles precisam manter ainda mais distância um do outro. Se os filhos deles esbarrarem acidentalmente com o sósia do pai, podem acabar indo para casa com o pai errado. Réplicas de museu. Vamos mudar de assunto, saindo dos pais suados para alguns sósias um pouco mais elegantes. Em 2012, Max Galupo, de Nova Jersey, estava absorvendo um pouco de cultura no Museu de Arte da Filadélfia, quando passou por um quadro do século XIV chamado Retrato de um Nobre com Luva de Duelo. O museu tem uma tonelada de retratos antigos, mas esse chamou a atenção de Max, porque enquanto ele encarava a tela de 500 anos, sentiu como se estivesse olhando para um espelho. Infelizmente, Max deixou sua roupa de lycra vermelha em casa naquele dia, mas a semelhança ainda era bem incrível. Max não é a única pessoa que descobriu seu sósia no museu. Esse rapaz encontrou seu par no Metropolitan Museum of Art de Nova York ao descobrir um retrato de 1884 que mostrava um homem com traços faciais e penteados semelhantes aos seus. Outro visitante do museu voltou bem mais no tempo, depois de encontrar o seu sósia na forma de uma estátua que recriava um menino das cavernas. Da mesma forma, esse rapaz encontrou uma semelhança incrível em uma estátua de séculos atrás do imperador romano Adriano. Certamente os dois foram talhados do mesmo bloco. Se em algum momento esses caras sentirem uma falta de autoconfiança, eles podem lembrar que são literalmente obras de arte. Salvo pelo pássaro. Pela minha experiência, todas as gaivotas servem só para roubar sanduíches e sujar toalhas na praia. Mas acontece que nem todas elas são ruins. Em 2018, uma gaivota decidiu se redimir pelas travessuras da sua espécie, fazendo um grande favor a um ser humano, salvando-o de uma multa por alta velocidade. Enquanto o motorista passava correndo por uma câmera, fazendo com que ela disparasse, a gaivota guardiã veio em seu socorro, voando na frente da câmera e bloqueando a placa do veículo. As chances de a gaivota bloquear a câmera no exato momento em que a foto foi tirada são incrivelmente pequenas. Mas inacreditavelmente essa não é a primeira vez que um motorista em excesso de velocidade foi salvo por um pássaro. Outro motorista foi poupado de uma multa por excesso de velocidade por um pássaro bem menor, que voou no momento perfeito para cobrir sua placa. Quando a imagem foi postada no Reddit, a criatura foi identificada como uma miná indiana da Austrália, e os usuários do Reddit elogiaram o pássaro australiano por impedir que o motorista recebesse uma multa e não tivesse o seu dia e o seu bolso completamente arruinados. Artilharia precisa. Vamos sair dos carros em alta velocidade para um veículo um pouco mais pesado. Usar um tanque militar para um tiro de precisão pode soar insano, mas na Segunda Guerra Mundial um tripulante de tanque fez exatamente isso, realizando esse tiro incrível em pleno campo de batalha. Essa imagem mostra o momento em que o tanque alemão Tiger I foi desarmado, depois que um tanque aliado disparou um projétil que perfurava a blindagem diretamente pelo cano. As chances de acertar esse tiro são verdadeiramente 1 em 1
milhão, mas provavelmente isso não foi intencional, e o tripulante do tanque quase definitivamente estava mirando no corpo do Tiger One. O tiro incrível pode ter sido acidental, mas para a tripulação do Tiger One, o erro no disparo provavelmente foi um erro que salvou vidas. Guarda-costas zumbidor. Com a guerra e a política constantemente em destaque nas notícias, é fácil sentir que a humanidade está completamente dividida. Mas tem uma coisa que pode unir quase todo mundo na Terra: um profundo ódio por mosquitos. Os pernilongos são sem dúvida o arqui-inimigo da humanidade, e sem surpresa, alguns membros do reino animal também não têm simpatia por eles. Esse ódio compartilhado atua como um verdadeiro elo entre o homem e a besta, e em 2018 essa conexão beneficiou um usuário do Reddit, depois que uma libélula posou na sua mão e devorou um mosquito que estava prestes a picá-lo. A maneira como esse guarda-costas zumbidor comeu o mosquito antes que ele tivesse a chance de machucar o seu cliente exigiu um timing incrivelmente coincidente. E quando o próximo verão chegar, já sabe, né? Nada de redes repelentes, é só conseguir uma libélula de estimação. Pegando carona. Quando eu aprendi a dirigir pela primeira vez, a minha mãe me deu duas coisas: um par de dados cor-de-rosa de pelúcia e o aviso para nunca dar carona para desconhecidos. Caroneiros muitas vezes ganham a reputação de malucos e vagabundos, mas tem algumas exceções à regra da minha querida mãe. E lá em 2021, Jocelyn Anderson tirou uma foto de um caroneiro muito fofo pegando uma carona. Esse passarinho é um melro de asas vermelhas, uma espécie da América do Norte conhecida por ser agressiva e territorial em torno do seu ninho e dos seus filhotes. Ao que parece, quando esse gavião pescador, que aparentemente estava carregando um galho para o seu próprio ninho, voou muito perto da casa do melro, o passarinho tentou afugentá-lo, perseguindo o predador. O melro chegou perto o suficiente para pousar no galho do gavião pescador, seguindo-o por um tempo para se certificar de que voou bem longe dos seus filhotes. Apesar da diferença de tamanho entre os dois, o melro definitivamente venceu a luta, provando que nessa história de Davi e Golias, nada é maior do que o amor de uma mãe. Deja Chu. Seja lá o que for, a cor dos olhos, o time que torcem, as crianças podem herdar muitas características diferentes dos seus pais. Identificar suas próprias características no seu filho deve ser uma experiência bem gratificante, mas infelizmente passar um atributo para o seu filho nem sempre é uma coisa boa, especialmente se essa característica for uma tendência a cair desamparadamente em corpos d'água. Em 1988, um jovem chamado Xu Weifang ouviu um tumulto no rio ao lado da sua casa em Jiangsu, na China. Ele correu para fora e encontrou a criança à beira do afogamento no rio, o que o levou a mergulhar para salvar a vida dela, antes de mandá-la de volta para a casa dos seus pais. Para a maioria das pessoas, isso seria heroísmo suficiente para a vida toda, mas o trabalho de Xu não estava concluído. 30 anos depois, em 2018, Xu, já com 80 anos, experimentou um caso aterrorizante de déjà vu, depois de entrar no seu jardim e descobrir outra criança de 8 anos lutando pela sua vida no rio. Apesar da sua idade avançada, Xu conseguiu salvar a criança, retirando-a da água antes de chamar uma ambulância. No dia seguinte, Xu decidiu visitar a criança no hospital para garantir que ela estivesse bem, e quando chegou perto e perguntou o nome dela, descobriu algo insano. A criança de 8 anos era filha do menino cuja vida ele havia salvo 30 anos antes. Aparentemente, a bravura, embora um pouco desajeitada na hora de nadar, é uma característica da família do menino, e o heroísmo de Xu havia salvado duas gerações do mesmo destino. Parece que aquela história de que a fruta não cai longe do pé é verdade, só podiam parar de cair no rio. Recompensando o favor. Salvar duas crianças de um afogamento requer uma quantidade incrível de coragem, mas Xu não é o único herói por aí, e para um pediatra como o Dr. Michael Shannon, de Orange County, na Califórnia, salvar uma vida faz parte do seu trabalho. Ir para o trabalho e tratar crianças doentes parece ser uma profissão incrivelmente gratificante, mas para o Dr. Shannon, salvar vidas de crianças proporcionou recompensas ainda mais valiosas do que a realização no trabalho, depois que um dos seus antigos pacientes cresceu para
para retribuir o favor. Deixa eu explicar. Em 1981, o Dr. Shannon salvou a vida de um bebê prematuro de 1,45 kg, chamado Chris Trocchi, trabalhando incansavelmente para estabilizar a criança e garantir que sobrevivesse a um nascimento caótico. Para o Dr. Shannon, isso era apenas mais um dia no consultório, e ele logo esqueceu de Chris, até que se encontraram novamente 30 anos depois. Em 2011, o Dr. Shannon estava dirigindo na estrada quando se envolveu em um grave acidente de carro. As chances de sobrevivência de Shannon pareciam escassas, mas felizmente os serviços de emergência chegaram logo, e um paramédico conseguiu removê-lo do carro e arrastá-lo para a segurança. Shannon passou mais de um mês se recuperando no hospital, e durante sua estadia, o paramédico que o salvou veio visitá-lo, se apresentando como ninguém menos que Chris Trocchi, o bebê que Shannon havia entregue 30 anos antes. O paramédico descobriu que o homem que ele havia salvo era o Dr. Shannon logo depois do acidente, e parece que os agradecidos pais de Chris se certificaram de que o seu filho nunca esquecesse o nome do homem que havia dado a ele uma chance de viver. Tanto Chris quanto o Dr. Shannon ficaram chocados à medida que perceberam que Chris finalmente havia retribuído um favor de 30 anos ao resgatar o homem que salvou sua própria vida. Depois de se ligarem por meio do seu heroísmo compartilhado, Chris e Shannon desenvolveram uma amizade, e hoje o Dr. Shannon continua trabalhando como pediatra até pro recém-nascido de Chris. Será que esse garoto um dia vai salvar a vida do Dr. Shannon de alguma forma também? Sósia dominicano. De pessoas pombo a seguranças mergulhadores. Quando você abre o Google Maps e entra na visualização do Street View, nunca sabe o que vai encontrar nas estradas e calçadas do mundo. Em 2020, o streamer americano Simcopter comprovou isso depois de encontrar algo inacreditável no Google Maps: seu sósia. What? Bro. Simcopter faz transmissões de vários jogos na Twitch, e em 2020 estava jogando GeoGuessr, um jogo popular que coloca você em uma parte aleatória do mundo na visualização de rua, antes de pedir que você use o ambiente ao seu redor para descobrir onde está. Quando Simcopter foi colocado em uma rua movimentada em uma cidade aleatória, começou a procurar placas de trânsito e prédios que pudessem ajudá-lo a identificar a localização. Em vez disso, se deparou imediatamente com o seu sósia, atravessando a rua com roupas e barbas semelhantes às suas. Simcopter ficou chocado com a descoberta, e quando deu seu palpite de localização e abriu o mapa mundi, o jogo revelou que o seu sósia mora em uma cidade na República Dominicana. Considerando que o GeoGuessr pode colocá-lo em qualquer lugar do planeta, as chances de tropeçar com o seu sósia são incrivelmente pequenas, muito menos um sósia vestindo a mesma roupa que você em um dia específico, tornando a descoberta de Simcopter uma coincidência bem incrível, considerando que vários estudantes jovens descolados têm que viajar para o sudeste da Ásia para se encontrar. Tudo que esse cara tem que fazer é pegar um voo pro Caribe. Cosplay de Carmex. Com problemas de guarda-roupa e tendências em constante mudança, o mundo da moda pode ser um lugar bem intenso. E como você pode ver, eu evito essas pressões andando por aí sem roupas. Mas a maioria das pessoas não tem essa opção. E em 2019, a usuária do Twitter Positive Har pegou sua amiga cometendo uma gafe de moda, depois de acidentalmente se vestir como um tubo de protetor labial. It's just about right. Just about right. Enquanto Positive Har e sua amiga se vestiam para sair de casa, ela percebeu que o vestido amarelo brilhante da sua amiga e os seus cabelos vermelhos eram muito parecidos com o tubo de Carmex na sua bolsa. A semelhança era incrível, e embora o protetor labial seja feito para suavizar os lábios, eu tenho certeza de que os lábios da amiga dela tiveram algumas palavras não muito agradáveis para dizer depois que esse infeliz vídeo viralizou. Combinando nomes. No caso de algumas celebridades, seus nomes são uma ampla marca, ligados a empreendimentos comerciais como perfumes e linhas de maquiagem. Como resultado, estamos acostumados a ver esses nomes famosos em outdoors e comerciais de TV, mas às vezes até os nomes mais famosos podem aparecer em lugares totalmente inesperados. Celebridades como Taylor Swift costumam estar associadas a jatos particulares e limusines, então ver o seu nome estampado nesses caminhões empoeirados foi uma visão
situação bem surpreendente. Claro, a Taylor Swift não expandiu a sua marca para a indústria de logística de caminhões. A maneira como os logotipos nos caminhões se alinharam para criar o nome da cantora é só uma coincidência muito louca. Mas ela não é o único nome famoso que apareceu em um local improvável. Normalmente, os nomes Mario e Luigi são associados a cogumelos superpoderosos, mas esses estabelecimentos coincidentemente nomeados em Manchester, na Inglaterra, só servem pães e kebabs. Os dois prédios chamaram muita atenção por seus nomes, e depois que essas imagens viralizaram na internet, muitas pessoas correram para ver a hilária coincidência por si mesmas. Infelizmente, antes de você decidir dar esse passeio e reservar um voo para Manchester, você deve saber que a publicidade gratuita não criou nenhum amor fraternal entre os dois prédios, e até 2016 os dois estabelecimentos haviam mudado de nome. Mamma mia, que pena. Bovino preso. Mario e Luigi estão entre os personagens de videogame mais famosos de todos os tempos. E além daqueles restaurantes em Manchester, os irmãos influenciaram fantasias de Halloween, estátuas e esse búfalo d'água, que aparentemente tentou imitar os encanadores italianos pulando em um cano de drenagem. Infelizmente, o cano não levava ao castelo da Princesa Peach, e quando o búfalo caiu dentro do dreno, ficou preso, com os chifres presos dos dois lados da abertura. O búfalo se encaixou perfeitamente na vala, sentado com a cabeça para fora do buraco. A criatura não conseguia se mexer, mas esse encaixe apertado acabou sendo uma coincidência bem afortunada, porque quando um grupo de pessoas se deparou com o búfalo preso, eles conseguiram facilmente pegar o bicho pelos chifres e usar uma corda para salvar o bovino perfeitamente encaixado. Ilusão atlética. Eu posso parecer só uma bolota branca, mas eu já fui atleta e poderia ter sido um profissional se não fosse pelo meu joelho ruim. Lesões esportivas forçaram milhares de atletas a se aposentarem, e no mundo do atletismo, poucos esportes são mais perigosos do que o lançamento de dardos, uma atividade que envolve literalmente atirar uma lança o mais longe possível. Muita coisa pode dar errado em um evento de lançamento de dardos, e quando essa imagem viralizou em 2022, muitos internautas horrorizados estavam convencidos de que tinham testemunhado uma terrível lesão esportiva. Mas antes que você passe mal, eu preciso dizer que é na verdade uma ilusão. Embora possa parecer que o dardo está passando através do rosto do lançador de dardos estoniano Magnus Kirt, essa imagem é na verdade causada por uma sombra que passa pelo rosto do atleta. A maneira como a sombra se estende por seu rosto é uma incrível coincidência de timing fotográfico perfeito. E se Magnus um dia cansar do atletismo, acho que ele poderia começar uma carreira como ilusionista. Coincidências nos quadrinhos. Todo super-herói precisa de um vilão, e no mundo dos quadrinhos não há rivalidade maior do que entre a Marvel e a DC. As editoras lutam pelo topo dos super-heróis desde a década de 30, mas coincidentemente as duas empresas têm origens incrivelmente semelhantes, e alguns de seus maiores super-heróis têm raízes na mesma escola de Nova York. A DeWitt Clinton High School em Nova York possui uma longa lista de ex-alunos notáveis, incluindo o falecido líder criativo da Marvel Stan Lee e os co-criadores do Batman, Bill Finger e Bob Kane. Finger e Kane se formaram na turma de 1933, enquanto Stan Lee se formou em 1939, dando ao departamento de arte da DeWitt uma década com alguns dos artistas de quadrinhos mais influentes de todos os tempos. Essa coincidência é bem impressionante, mas a DeWitt era uma escola gigante, com algumas turmas de formandos individuais no meio do século XX, tendo até 900 alunos, e até 12 mil alunos no total na década de 1930. Com esse número de alunos, faz sentido que houvesse várias histórias de sucesso, mas ainda é bem surpreendente que algumas das pessoas mais importantes por trás do desenvolvimento de dois dos heróis mais populares do mundo, o Batman e o Homem-Aranha, tenham frequentado a mesma escola. Alguém quer assinar aí a minha petição para tornar trajes de super-heróis o uniforme obrigatório dos alunos dessa escola? E isso é tudo que temos para hoje em termos de coincidências malucas. Você já se deparou com alguma coincidência estranha, engraçada ou absolutamente inacreditável? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.